Olá, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é: Deus quer ampliar a nossa visão. É tempo de expansão. Nós estamos continuando na nossa série, na leitura do Novo Testamento. Estamos no livro de Mateus, capítulo 4. Vamos dar sequência hoje sobre os versículos 12 até o versículo 25. Mas antes eu quero compartilhar com você algo. No livro de Números, capítulo 9, versículo 17 diz: Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Por que eu comecei o devocional falando desse versículo? Você reparou que desde o nascimento de Jesus até aqui, ele vai se mudar de localização algumas vezes? Jesus nasceu em Belém da Judeia, fugiu para o Egito para não ser morto. Ficou lá e depois foi morar em Nazaré. Daí vem o nome, o Nazareno. O capítulo 4, versículo 12, já começa com ele voltando para a Galileia, se mudando de Nazaré para Cafarnaum. E ali, além do Jordão, Galileia dos gentios, Jesus inicia o seu ministério. Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim como Jesus, precisamos estar atentos à nuvem. A nuvem guiava o povo de Israel no deserto. Aquela nuvem era Deus dizendo ao seu povo a localização exata e o tempo exato de permanecer em um lugar. Não é diferente em nossas vidas. Quando alinhamos os nossos corações com a vontade de Deus, não tem como não prosperar. Às vezes, não é que Deus não quer te abençoar, é que você não está entendendo que a sua localização atual não está alinhada com o céu. Entenda, mudanças são necessárias. Deus deseja expandir a nossa visão. Se Ele te mandar ficar, fique. Mas se Ele te mandar levantar acampamento, vá, porque tudo já deu certo. Em 2020, eu recebi uma palavra no início do ano. Deus falou que me faria uma grande missionária. Eu estava em uma vigília e Deus usou um pastor para falar comigo naquele momento, que me via arrumando malas e me levando para um lugar distante, em uma missão, e que nesse lugar tudo já estava preparado. Ainda disse que tinha um povo preparado me esperando. Mas, meus amigos, eu nunca havia viajado nem aqui na Bahia. Enfim, mas a verdade é que tudo mudou em um ano. Deus criou a situação, eu fui morar em São Paulo, morei lá por 3 anos e meio, quase 4, e foi um tempo de muito crescimento na minha vida. Crescimento como pessoa, como cristã, e até mesmo conheci muitos amigos, conheci outras igrejas, conheci outras formas de administração, muitos pastores bons, pessoas que me acrescentaram muito na fé. Desenvolvi um projeto missionário de mulheres, o Filhas da Fé, sim, que por sinal até hoje está edificando muitas vidas. Eu vi naquele projeto muitas mulheres sendo curadas. Isso é transformador. Preguei no meu trabalho, trabalhava num grupo de 10 mulheres e preguei o evangelho do reino para aquelas pessoas. E como eu amava aquele tempo, como eu amei esse tempo. Desenvolvi o projeto Carta ao Amigo e muitas pessoas foram tocadas por cartas de Jesus. A verdade é que você não sabe o que te espera. Não tenha medo de mudança. Eu vou finalizar o devocional de hoje dizendo que Jesus, ali em Cafarnaum, iniciou o seu ministério. Começou a formar os seus discípulos. Ali ele chama os seus discípulos, a Pedro, a André, e ele começa já ali a dar início, junto com os seus discípulos, ao seu ministério. Nos versículos 23, 24 e 25 diz assim:
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças, enfermidades entre os povos. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Você consegue entender que em cada fase da vida de Jesus, ele se colocava no centro da vontade de Deus? E que Deus o colocava em uma posição? Foi necessário começar ali e tudo prosperou, porque todas as vezes que nós nos colocamos no lugar, na vontade do Senhor, no lugar que Ele deseja para nossas vidas, nós vamos prosperar. Mas muitas vezes nós insistimos em permanecer em algo ou ficar em algo que Deus não quer. Há alguns tempos atrás eu estava passando por uma situação e eu estava orando muito ao Senhor, sabe? Porque eu sei que aquele lugar que eu estava foi um lugar de muito bom para mim. Foi uma bênção. Assim que eu retornei para a Bahia, eu quis voltar para aquele lugar. E estou falando de igreja, porque aquela igreja realmente em um tempo foi uma bênção para mim. Foi um lugar que eu aprendi muito, que eu amo aquele lugar, amo os pastores, amo os meus amigos ali. Mas eu comecei a orar porque algo não estava se encaixando, algo não estava. E o Senhor falou comigo na palavra. E eu pedi ao Senhor que me direcionasse aonde Ele queria que eu estivesse. E eu não estou falando aqui para você mudar, mas quando nós alinhamos o nosso coração e entendemos que há tempo determinado para todas as coisas, o propósito que Deus queria fazer comigo naquele lugar foi um. O propósito que Deus quer fazer comigo hoje, onde eu estou, é outro. E eu tenho aprendido, eu tenho vivido esse tempo de expansão. Por quê? Porque é hora de expandir. Nós não podemos ficar limitados àquilo que nós queremos. Não é porque você viveu um tempo, uma estação em um lugar que você tem que passar o resto da sua vida ali. Observe o movimento da nuvem. Observe para onde Deus está querendo te guiar. Observe para onde Deus quer te direcionar. E isso eu não falo só sobre igreja. Eu falo sobre lugar de morar. Eu falo sobre empresa. Eu falo sobre tudo em nossas vidas. Sobre tudo. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar para onde a nuvem está te guiando, para onde a nuvem está te levando, porque o melhor lugar para nós estarmos é no lugar onde a presença de Deus está nos levando para aquele tempo. Então, não tenha medo da mudança. O meu conselho para você hoje é: deixe a nuvem da presença de Deus te guiar. Vamos orar? Senhor amado Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção. Nós somos muito bem-aventurados, nós somos amados, nós somos felizes em ter um Deus que nos guia com amor. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que entende o quanto nós dependemos do Senhor. Pai, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos mostra a direção, para que nós não andemos perdidos, Senhor. Como podemos viver o propósito do Senhor em nossas vidas se não soubermos para onde ir? Nessa manhã, a minha oração é que o Senhor amplia a nossa visão. Amplia, Senhor, a minha visão. Amplia, Senhor, o meu entendimento. Alinha o meu coração com o teu coração. Me faz entender o tempo e a estação de cada coisa. Me faz entender a hora de estar em cada lugar. Que o teu Espírito Santo de Deus guia também esse irmão, essa irmã. Talvez ela está orando já há um tempo por mudança, por transformação, mas ela não está conseguindo entender que a nuvem já se moveu desse lugar. Pai, no nome de Jesus, direciona. Senhor, nós não podemos ser irresponsáveis e negligentes, nem nos ser guiados pelas nossas emoções. Nós precisamos orar. Durante esse período de mudança, eu passei mais de 5 meses orando sobre mudar ou não de igreja. E hoje, eu sinto que o Senhor está movendo em minha vida. Eu sinto que essa mudança foi o Senhor quem fez.
E o Senhor confirmou em mim. Então, Pai, assim também, essa pessoa vai tomar uma decisão, mas não vai ser uma decisão irresponsável. Essa pessoa vai orar, essa pessoa vai prestar atenção na nuvem, essa pessoa vai buscar sinais do Senhor, orientação do Senhor, mas que o Senhor possa dar coragem, porque muitas vezes o Senhor fala que é hora de mudança, mas nós não temos coragem de colocar o pé, né? De levantar acampamento. Ficamos conformados com a nossa visão limitada e muitas vezes, Senhor Jesus, perdemos de viver coisas extraordinárias em Tua presença pelo nosso medo. Não deixa o medo nos paralisar. Às vezes queremos ficar confortáveis. Porque aqui eu já conheço, porque aqui é assim, porque como que vai ser no lugar que eu não conheço? Não tenha medo. Queira estar não debaixo da sua perspectiva, não debaixo daquilo que você acha, mas debaixo da nuvem da presença, da direção do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus falou muito comigo nesse devocional. Eu acredito que falou muito com você também. Não tenha medo da mudança, porque é hora da expansão. Que Deus te abençoe, tá? Se você quiser compartilhar esse devocional com alguém, compartilhe no nome de Jesus. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Vamos continuar no livro de Mateus, capítulo 5. Um cheiro. Tchau, tchau. Começa com o primeiro passo, tá bom? Então vamos aplaudir Jesus porque ele é lindo. E Deus ainda providenciou que aquela mãe cuidasse do seu filho, amamentasse o seu filho. O que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que vocês possam pegar, por mais que você tenha medo de alguma coisa, se agarre à fé. A irmã falou da cirurgia que ela precisa fazer. E que às vezes dá medo, né? De enfrentar. Se agarre à fé e coloque nas mãos do Senhor. Deus está nas tuas mãos. O que tiver de ser, vai ser. O Senhor vai providenciar. O Senhor vai preparar. O Senhor vai preparar. Quantas vezes a gente fica com medo de tantas coisas? Da tua mãe, o Senhor já te conhecia, já sabia o teu nome, já sabia como você é. A palavra do Senhor diz que todos os nossos dias, todos, já foram escritos no seu livro. Você é amado. Você é amada. E quando nós sentimos esse amor, não importa quem nos abandona. Não... O pai dele estava lá. O pai dele estava lá. Pós-culto. O menino fez poema. Aqui é a irmã do Manto dos Mistérios. O pai chamou ele. As irmãs estão dando lugar aqui.